Você já parou para pensar o que mitos, contos de fadas tem a ver com desenho? A nossa conversa de hoje vai ser para a gente investigar uma palavra que ela é muito usada na filosofia, na psicologia e que agora a gente vai trazer para o desenho. Eu estou falando dos arquétipos. Seja bem-vindo ao Boneco de Palito dessa semana. O Boneco de Palito é essa série semanal que sai aqui no canal do YouTube Paula Viana Mendes, toda quarta-feira às 8 horas da noite. É um papo que a gente bate, né? Uma conversa para quem é do nível do boneco de palitinho, certo? A gente conversa sobre desenho. Mas, para quem mais se sentir bem-vindo, né, em ouvir essa nossa conversa, comentar, curtir, compartilhar, seja bem-vindo se essa é a sua primeira vez. E, gente, a nossa conversa de hoje, eu não tenho a pretensão de explicar o que é um arquétipo, tá? Nesse vídeo, porque eu nem sou filósofa, nem sou psicóloga, embora tenha mestrado em psicologia. Mas, o que acontece? Esse mês de janeiro, no desafio de desenho que rola no grupo do Telegram e no meu Instagram, se você ainda não tá nesse grupo e quer participar, quer saber mais, o link eu vou deixar aqui embaixo na descrição, certo? Mas basicamente o desafio de desenho, toda semana eu coloco um tema para um grupo de pessoas que querem participar. Não tem nenhum mistério para você participar, você não precisa ser meu aluno, minha aluna, basta querer e estar nesse grupo do Telegram, certo? E nesse grupo do Telegram, o nosso tema desse mês de janeiro está sendo contos de fada, certo? E os contos de fada, assim como os mitos, eles fazem uso dessas figuras arquetípicas, certo? Para contar, para transmitir a sua mensagem, para contar a sua história, né? O que é um arquétipo? Né? Eu falei pra vocês que eu não vou assim entrar em detalhes técnicos, mas eu acho que de uma maneira leiga, pra gente conversar, pra gente entender o que é o arquétipo. O arquétipo ele é uma parte da nossa mente, certo? Que faz parte, por exemplo, na psicologia moderna ali, né, da psicologia analítica de Jung, onde ele entende que nós temos a nossa consciência. E além da nossa consciência, nós temos o inconsciente individual e o inconsciente coletivo, certo? Nesse inconsciente coletivo, é como se fosse, dentre outros conteúdos, é como se fosse se acumulando várias experiências que os seres humanos tiveram ao longo da sua existência. E esses conteúdos psicológicos, inconscientes, eles existem potencialmente na mente de todas as pessoas e podem ser acessados através de experiências atuais, né? Uma das maneiras da gente acessar esses conteúdos, eu falando assim parece uma coisa mística, misteriosa, mas não é. Uma das maneiras da gente acessar esses conteúdos, né, arquetípicos da nossa mente, que estão inconscientes, seria através, por exemplo, das histórias, dos mitos, dos contos de fadas. O arquétipo ele não é um conteúdo qualquer, inconsciente, mas ele é a soma dessa experiência coletiva e ele é exemplar no sentido mítico. É como se ele fosse uma forma e dessa forma saem várias outras formas, certo? Que estão ligadas à forma original. O que importa, assim, para essa nossa conversa não ficar muito técnica, muito complicada, muito pro lado da psicologia, o que importa a gente entender é que o arquétipo ele existe na mente humana, certo? Existe como um potencial inconsciente. Às vezes a gente tem arquétipos que estão ativados na nossa vida, certo? E que são experiências coletivas exemplares. Vou dar um exemplo de arquétipo para essa nossa conversa ficar um pouco mais palpável e já fazer a ponte, dizer por que a gente está conversando sobre arquétipo, além do fato de que, né, o conto de fada é o tema do desafio do mês, mas o que isso tem a ver com desenho? Então um exemplo concreto de arquétipo seria o arquétipo da mãe,
né? Todos nós, seres humanos, tivemos a experiência de ter uma mãe. Uma mãe que pode ser amorosa, gentil, altruísta. Uma mãe que pode ser perversa, cruel, que pode abandonar. Então, essas experiências coletivas sobre o que é uma mãe, esses valores, eles foram se somando, e aí a gente entende, hoje quando a gente pensa em mãe, né, a gente não tem só a experiência com a nossa mãe, figura, pessoa, ser humano de carne e osso, mas a gente tem a experiência também com o modelo exemplar do que seria uma mãe, né? Então a gente tem a mãe, a gente tem o pai, a gente tem um arquétipo do trickster, ou do trapaceiro, do bobo, né? Que no começo do mês eu coloquei o meu processo criativo de uma ilustração que eu criei desse arquétipo. A gente vai ter arquétipos como o eremita, arquétipos como o sábio, o imperador, o criador, o destruidor. A gente vai ter o mago, a gente vai ter o cara comum. Tá muito na moda, na verdade, né, essa conversa sobre arquétipo. Não apenas na psicologia, na filosofia, que são áreas que sempre, né, na modernidade, na contemporaneidade, sempre conversaram sobre esse conteúdo, né, a filosofia desde os tempos antigos, mas se fala muito hoje em dia também do arquétipo nos processos de cura, nas terapias holísticas, no marketing, né, as marcas utilizam arquétipos para melhor comunicar as suas mensagens. Então é um assunto que está muito em voga esse de arquétipo. Eu não sei se você já teve a chance de esbarrar nele, certo? E a gente vai conversar sobre arquétipos e desenho, ou seja, comportamentos arquetípicos, modelos exemplares que cabem dentro do perfil de todo desenhista. Todos nós, eu vou falar 3 arquétipos, e esses 3 arquétipos todos nós temos. Não é, eu posso ter mais de um, ou estar mais ativa em um arquétipo, em um tipo de arquétipo, mas não significa que eu não tenha os outros, certo? Esse conteúdo, por que ele é importante? Porque quando a gente entende, e isso vai ficar mais claro conforme a gente for conversando, essas energias arquetípicas ligadas ao desenho, a gente vai entendendo melhor o nosso comportamento como desenhista. E isso ajuda a gente a buscar soluções para os nossos problemas do dia a dia como desenhistas, como desenhista. Então, o arquétipo, ele faz parte da jornada emocional do desenhista, que é algo que eu não vejo ninguém falando, né? A importância de uma educação emocional, né? E de prestar atenção também na saúde mental sua como desenhista. Esse conteúdo, ele faz parte, a jornada emocional do desenho, ele faz parte do curso Desenho para quem não sabe desenhar. A gente tem um módulo só para a gente pensar sobre essas questões, certo? Então, esse nosso boneco de palito, ele é uma palhinha, ele forma uma ponte, né, com o curso Desenho para quem não sabe desenhar. Se você ainda não conhece o curso Desenho para quem não sabe desenhar, um curso verdadeiramente voltado para as pessoas que querem aprender no nível do boneco de palitinho, o link também vai estar aqui embaixo na descrição, tá certo? Então, gente, vamos lá. Tem 3 arquétipos, que são 3 animais, que eu considero assim que descrevem o nosso comportamento como desenhista, certo? O primeiro arquétipo seria o arquétipo do pavão. O pavão, ele é um animal, ele é uma ave, né? Primeiro, ligada à beleza, à exuberância, à harmonia, à família, a valores familiares. O pavão, ele é uma ave também, né, em algumas culturas, ligadas à ideia de renascimento, de renovação das penas. Então, todos nós, como desenhistas, a gente tem o nosso pavão interior, que quando ele está equilibrado, né, esse pavão, ele está ligado à estética, à beleza, à harmonia, à busca por fazer cada vez melhor, a busca por desenhar de uma maneira, né, que o seu resultado final do seu desenho seja um resultado
harmônico, bonito, belo, agradável, estético. Então, o pavão, ele tá ligado ao nosso senso criativo, ele tá ligado aos nossos valores familiares, tá ligado à nossa própria identidade criativa, certo? E esse é o lado positivo do pavão. Porém, o pavão, assim como todos os arquétipos, também tem um lado negativo, que seria o quê? Quando a gente exagera demais no perfeccionismo, ou seja, eu tenho uma obsessão por tornar aquilo tão belo, tão harmônico, tão perfeito, né, que vira um perfeccionismo. Isso pode atrapalhar a gente como desenhista, esse nosso pavão interior, que não admite o erro, que não admite a linha torta, aí entra na outra parte do pavão. Todos nós, quando pensamos em pavão, uma das qualidades que a gente pensa imediatamente o pavão, ele tá ligado à vaidade. Então, quando a gente também começa a desenhar única e exclusivamente, ou então seguindo mais, né, a coisa da vaidade, a coisa de querer aparecer, de querer receber elogios, de querer alimentar o nosso ego, esse é o nosso pavão interior desenhista, né? E note que tem um lado positivo, um lado negativo. E agora que você tem consciência do seu pavão interior, né? Quando você sentir que você tá, por exemplo, exagerando em algumas coisas, né? No desejo de fazer um desenho bom, bonito, que chame a atenção, tá mais vaidoso, mais vaidosa. O pavão, gente, ele tem uma ligação muito forte com o bloqueio criativo. Porque é dessa nossa vaidade, desse nosso desejo de perfeccionismo, de exibição, né, que muitas vezes a gente vai criando obstáculos, bloqueios, dificuldades emocionais de estar desenhando. Agora que você está consciente disso, quando você estiver assim, com o seu lado, digamos assim, negativo do pavão ativado, conversa com o seu pavão interior, recupera aquele pavão que ele é criativo, ele tá ligado à beleza, mas ele não é um escravo, né, dessa coisa da harmonia, da beleza, da autoimagem, tá? Um outro arquétipo que nós temos como desenhistas é o arquétipo do panda. E o panda, gente, ele é um animal muito de boa, né? Que a gente associa à preguiça, à coisa lenta, aquela degustação, digestão lenta, o passo a passo. Todos nós, como desenhistas, a gente tem que ter esse panda paciente, lento, que assimila as coisas, né? Que faz essa digestão do conhecimento, certo? O panda também, ele é um animal muito amoroso, né? Assim, a gente associa essa coisa da fraternidade, eu diria, assim, de você se dar com as outras pessoas, certo? Então, o nosso panda é aquele nosso eu desenhista que gosta de elogiar o desenho dos outros, de ver outros desenhos, de curtir aqueles desenhos, que respeita o seu próprio passo de aprendizado, mesmo que seja lento, mas ele tá ali, ele entende que ele não precisa estar correndo para estar aprendendo, certo? É um eu paciente, é um desenhista paciente no seu processo de aprendizado. E aí a gente entra no lado negativo do panda, né? Esse panda, ele não pode virar preguiça, ele não pode virar estacionar na zona de conforto, ele não pode virar procrastinação, certo? Então, o seu panda interior, novamente, né? Todos nós temos esse arquétipo como desenhistas, ele é necessário quando a gente está aprendendo a desenhar, essa coisa da paciência, da compaixão, consigo mesmo e com os outros, né? Mas também tem que tomar cuidado, o lado negativo do panda é a zona de conforto. É quando a gente começa a desenhar mais do mesmo, porque se eu desenhar algo que eu não sei ou que é mais difícil, eu arrisco estar fazendo um desenho que eu não gosto, um desenho feio, eu arrisco estar perdendo meu tempo com um desenho que não vai ficar legal, tá?
E ao mesmo tempo, o panda, gente, tem uma barriga enorme, então vai empurrando as coisas com a barriga. Você sabe que tem que estudar mais determinado assunto, determinada técnica para poder dominar, para poder avançar. Você sabe que tem que praticar com uma frequência maior, mas você vai deixando aquilo ali para depois, vai empurrando o que precisa ser feito com a barriga. O que precisa ser feito, você vai empurrando com a barriga, tá? Então esse é o seu panda interior como desenhista. Quando você sentir que você tá mais nesse estado panda, né, você se conectar com o seu panda e reequilibrar. E por último, eu queria falar do arquétipo da raposa. Esse arquétipo, gente, essa figura, eu sempre a vejo na sala de aula. Mas assim, a raposa ela é o nosso instinto de sobrevivência como desenhista. A raposa ela é reconhecida pela sua esperteza, pela sua inteligência, pela sua astúcia, pelo instinto de sobrevivência, né? Nos contos de fadas, nos mitos, é aquele animal inteligente que fala, né? Que é persuasivo. Então todos nós como desenhistas, né? Um animal trapaceiro, né? Um animal mas essa trapaça, vamos lá, a gente tem um lado positivo da trapaça e a gente tem um lado negativo da trapaça. No lado positivo, a gente vai usar essa inteligência, esse cortar caminho, digamos assim, né, da raposa, a gente vai utilizar ele para o nosso crescimento como desenhista. Então, quem nunca quis aprender desenho através de um bizu, através de uma técnica mágica, ou, né, foi levando aquilo ali de uma maneira mais malandra e tal, aquela necessidade de conhecer alguma coisa, enquanto ainda não conhecia, foi se virando com aquilo que tinha. Então essa nossa raposa, né, essa nossa inteligência como desenhista de encontrar soluções para os nossos problemas é a própria essência da nossa criatividade, do nosso eu criativo, certo? Todos nós como desenhistas, a gente já trapaceou em alguma coisa em nosso benefício, e se essa trapaça, digamos assim, ela te levou para frente, ela fez você crescer, ela é bem-vinda, certo? Nas salas de aula a gente encontra aquele aluno que é aquele aluno mais falante, que de repente o professor ensinou, passou o exercício, era para fazer determinada coisa, ele não fez exatamente o que o professor queria, mas ele conseguiu fazer alguma coisa que demonstrava inteligência diante daquele exercício, certo? E aí a gente entra no lado negativo da raposa, né? Essa trapaça, ela não pode virar malandragem no sentido de você pular etapas, de você... supostamente era para estudar de uma determinada maneira, fazer determinado desenho, e você não fez ou deu um jeitinho ali para fazer, certo? De modo que, ao invés de te adiantar, ao invés de te levar para frente, de impulsionar o seu crescimento como desenhista, essa malandragem ela vai estar te botando para trás, ela vai estar te atrasando, certo? Então, todos nós como desenhistas, nós somos, né, pessoas profundamente criativas, inteligentes, astuciosas, e é importante canalizar essa capacidade nossa de solucionar problemas, de resolver as coisas com um jeitinho, para o nosso crescimento como desenhista, certo? Estamos chegando no final do vídeo, eu espero que você esteja gostando desse boneco de palito de hoje, bem diferente do que a gente está acostumado, mas note que essa nossa conversa, como eu falei, ela faz parte de uma jornada emocional. Na medida que você vai se identificando, na medida que você vai percebendo esses comportamentos em você, seja um perfeccionismo exagerado, seja às vezes uma inteligência ali, onde você dá uma trapaceada, uma preguiça, ou o oposto, na medida que você vai percebendo as coisas positivas, né, que você pode usar essa inteligência ao seu favor, que você pode desenvolver esse seu senso estético, né, do pavão, essa capacidade de renovação, essa capacidade de beleza, de exuberância, né, você poder trabalhar, você poder cultivar melhor isso em você, entender o seu comportamento. Aqui, essa nossa conversa, esse nosso papo de jornada emocional,
é para você entender as suas emoções, os seus sentimentos, antes, durante e depois dos seus desenhos, para que você possa se libertar de crenças limitantes, para que você possa lidar com as críticas, lidar com bloqueios criativos, entender melhor por que você desenha, o seu potencial criativo. Então eu espero que esse nosso papo de hoje ele esteja te ajudando, né, a fazer essas identificações. Se você nunca tinha também parado para pensar no desenho, né, a partir dessa perspectiva que a gente está colocando, a partir desses perfis, né, fica aí a nossa conversa de hoje com esse estímulo assim, para você poder começar a pensar sobre essas questões, certo? E eu acho que para terminar esse nosso vídeo, esse nosso boneco de palito de hoje, um pouco mais curto do que a gente está acostumado, né? Eu queria que você que está assistindo esse vídeo se lançasse o desafio de desenhar essas figuras. Desenhar um pavão, desenhar um panda, desenhar uma raposa, né? Porque quando a gente desenha, inclusive, é uma maneira da gente estar acessando esses conteúdos na gente, né? Então, o que o teu desenho de raposa vai te dizer sobre você mesmo? Qual é a posição que vai estar a tua raposa? Quais são as formas que você vai escolher? Quais são as cores? Qual é o cenário? Vai ter cenário? Não vai ter cenário? Qual vai ser a circunstância? E eu quero que você faça esse exercício de desenhar essas figuras, porque quando você estiver desenhando, ainda mais depois desse nosso papo, que vai estar fresco na sua cabeça, é possível que venham insights, é possível que venham mais conteúdos, porque o arquétipo, essa é a grande beleza do arquétipo, ninguém precisa ensinar pra gente, eles já vêm de fábrica, basta a gente saber acessar. E o desenho, ele é uma forma de acesso, ele é uma via de acesso ao nosso inconsciente, tanto pessoal quanto coletivo, né? E aí, quem sabe, através desse desenho, você não tenha novas ideias, não se perceba. É um exercício de autoconhecimento e de desenvolvimento pessoal. Gente, é isso, estamos chegando no fim do Boneco de Palito dessa semana, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de curtir, de comentar, de me dizer o que você mais gostou, se você fez alguma outra ligação desse conteúdo, né? Eu falei o que contos de fadas e mitos tem a ver com desenho, né? Então, se você fez alguma outra ligação, quer comentar alguma coisa sobre essa nossa conversa de hoje, eu fico aguardando nos comentários. Ajuda muito a eu saber quais vídeos vocês mais gostaram. Não esquece de curtir. Se você conhece alguém que vai gostar dessa conversa, não esquece de compartilhar. E é isso, espero que você tenha gostado. Adeus e obrigada por todo o peixe.